Muito bom dia a todos aqueles que assistem ao nosso curso Registro sobre Registros, leitura, comentários e glosas. Hoje vamos examinar o tema número 45 da série já publicada no site da Uniregistral. Meus cumprimentos e agradecimentos ao reitor da Universidade Corporativa do Registro, Dr. Francisco Raimundo, e a dona Maria Michalopoulos, agradecendo a oportunidade de poder manter contato com estudiosos e estudantes do direito registral em todo o Brasil. Cumprimento ao público que nos assiste pela via eletrônica e àqueles que aqui se encontram presentes prestigiando este nosso encontro. Como de hábito, vamos realizar dois sorteios hoje. Primeiro, desse livro do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. O campo do direito é interessante, mas não é o único, por incrível que pareça, para muitos que consideram a existência do direito, né? Na magistratura costuma dizer que só há dois assuntos, processo e vencimentos. Mas existe alguma coisa de inteligente mais no mundo. E aqui está um tema interessante, Como Ouvir e Entender Música, do Aaron Copland. Esse livro será sorteado entre aqueles que compartilharem publicamente e ao vivo esta nossa apresentação. E a esse número se adicionam aqueles que se encontram aqui presentes fisicamente. O segundo sorteio será desta grande obra de Mortimer Adler sobre Aristóteles, Aristóteles para Todos, e será sorteado entre aqueles que se encontram inscritos gratuitamente na base do EAD da Uniregistral, mas com uma condição adicional, que tenham assistido pelo menos uma aula, porque alguns se inscrevem apenas para ser sorteados, aparentemente, ou pelo menos inscrevem-se e esquecem de assistir às aulas. E o nosso objetivo é fomentar a doutrina. É mais ou menos natural que nesses cursos por via eletrônica, mais do que até dos presenciais, que haja de início um entusiasmo e que depois desse entusiasmo vá cedendo passo e as pessoas comecem a desistir um pouco dos esforços. E isso se explica em grande medida, deixando à margem até mesmo as dificuldades que há no curso mediático, pela circunstância de que, no fundo, nós todos gostaríamos de ter uma espécie de uma pílula mágica que nos fizesse aprender tudo sem esforço. Mas isso não ocorre. Em rigor, isso eu tenho também observado ao longo do tempo. Eu lecionei durante mais de 30 anos em curso de graduação, depois tive na pós-graduação também, e aprendi que eu não conseguia ensinar nada a ninguém. A única coisa que eu conseguia fazer era dar pistas ou trilhas que eu próprio já percorrera com minhas dificuldades e incentivar a que outros retrilhassem esses caminhos. Ensinar é isso, de certo modo, conduzir. A docência consiste nisso, em conduzir as pessoas a pensarem o que nós já pensamos, retificar os nossos equívocos. É só um incentivo. Então, aqueles que esperam aprender tudo de um jato sem esforço, efetivamente perdem tempo. O que nós fazemos aqui é indicar pistas, indicar trilhas e pedir, olha, tentem fazer isso também. Tentem excursionar conosco. Mais do que isso não será possível. Bom, nós vamos tratar do princípio da legalidade hoje, da quarta parte. O senhor não falou do terceiro livro? Não, o terceiro livro é um que eu consegui, está esgotado a Suma Gramatical do Noguet, é um presente para o Ricardo Scaff. Consegui a muito custo, a editora me liberou um. Também vou atrás, como é o nome da doutora Nilva, não é? Eu vou atrás de um livro para ela. Doutora Nilva, não tem problema. A doutora Nilva merece isso. Aliás, a propósito, queria também, antes de começar a aula, dizer-lhes da minha satisfação a respeito do resultado obtido por uma das nossas alunas que frequenta habitualmente aqui à distância o nosso curso, a doutora Carolina Roberto, que prestou um concurso público lá para registro de notas no estado do Maranhão, ao estado da Mirella, da Rossane e do Tiago, que fazem falta aqui entre nós também,
E a Carolina Roberta teve uma nota elevadíssima lá. Estou muito satisfeito com isso. Ela é muito dedicada, uma boa registradora, e meu cumprimento público a ela por esse êxito obtido no concurso. Muito bem. Basicamente, o que nós vamos hoje enfrentar aqui é uma afirmação que se encontra em muitas das obras relativas à função do registrador, e eu próprio escrevi isso também, no sentido de que aquilo que distingue essencialmente o registrador de um lado e o juiz de outro é que o juiz pode operar a equidade e o registrador não atua por meio da equidade. Ora, esta frase não está errada, mas ela precisa ser compreendida no seu justo sentido. E a pergunta que nós vamos fazer hoje, e que é a parte derradeira da nossa exposição, é exatamente esta, e vamos tentar respondê-la. Em que medida isto é certo? De que equidade nós estamos falando? É isto. E vamos começar, sobretudo aqui, já entrando no tema da qualificação registral. Esse é o primeiro ponto da qualificação registral, mostrando a grande complexidade que cerca a qualificação registral e hoje a aventura que é a qualificação registral, chamando a atenção para isto, que é uma aventura perigosíssima nos tempos atuais. É isso que eu vou procurar chamar a atenção na aula de hoje. Então, começamos aqui. No campo do princípio da legalidade registrária, encontra-se o tema da formulação registral do direito, ou mais exatamente, da determinação registral do direito. É mais comum nós considerarmos o papel do notário na determinação do direito, porque ele atua a autonomia privada. Mas o registrador também determina o direito. É simples imaginarmos isso. Uma simples escritura de venda e compra de um imóvel ainda não gera direito notarial sem que haja uma sobredeterminação registral. Ou seja, de algum modo o registrador determina um direito individualizado, concreto, singularizado. Portanto, ele tem uma função de determinação. E essa função de determinação não é uma função mecânica, automática, senão que passa por uma apreciação jurídica do registrador. É disso que nós estamos falando quando pensamos na qualificação. É convincente, a propósito, o entendimento de Juan Baglietri de Goitisolo, que, como todos sabem, e eu não cansarei de repetir, foi dos maiores conhecedores do direito notarial e registral do século passado. Baglietri, que dizia ser preferível à frase ou à expressão formular ou aplicar o direito, a ideia de sua descoberta ou invencio, ou seja, a sua determinação em concreto, a sua descoberta em concreto, descobrir a coisa justa em um quadro real, factual, singular, particular, que é a justiça deste caso. Isso é determinar o direito. Mas para determinar, quer dizer definir, demarcar, assinalar termos. Para determinar a coisa justa de um suposto concreto, há não só um caminho ou um método adequado, que passa pela meditação das normas, ou seja, que são essas normas? As leis, em sentido amplo, e os costumes. E da jurisprudência, tanto a doutrinária quanto a pretoriana, que inclui a administrativa. Um parêntese aqui. A expressão jurisprudência, classicamente, não está limitada à questão dos julgados. A expressão jurisprudência significa, classicamente, prudência jurídica, que tanto se entrega à atividade doutrinária quanto às atividades práticas do direito em geral, a do advogado, a do promotor público, a do juiz, a do registrador, a do notário. De maneira que isto inclui no plano pretoriano tanto a jurisprudência ou as decisões jurisdicionais quanto as de caráter administrativo. Mas esse método igualmente tem que transitar pelo caso, pela sua diagnose, ou seja, aquilo que Castan Tobenhas, foi presidente da Suprema Corte da Espanha,
e que tem livros nessa área. Aliás, ele era um conhecedor, efetivamente, de grandes questões do direito notarial e registral, particularmente do notarial, dizia ser isto, la diagnosis dell'hecho, ou seja, a diagnose do fato. E, aliás, ele culpava, interessante essa observação, em meados do século passado, ele dizia que a crise da magistratura, isso inclui a magistratura jurisdicional e a magistratura da paz jurídica, notários, registradores, a crise estava em que não se queria mais diagnosticar o fato. E essa circunstância se agravou nos tempos atuais, porque com a internet e com o modelo de repetição, que é mais fácil apertar um botão, o que eu chamo de perversão da tecla F3 do sistema WinWord, em que está tudo pronto, em que todos nós, operadores jurídicos, como se costuma dizer, porque essa expressão operadores jurídicos, que a meu ver é péssima para significar os juristas, porque mecaniza a função do judiciário e dos demais juristas, todos nós ficamos felizes, na verdade, quando encontramos algo pronto, não precisamos mais pensar, apertamos uma tecla e está tudo montadinho. Bom, isso implica uma falta de diagnóstico do caso. Já não queremos mais diagnosticar o caso, temos um modelinho pronto, que exatamente para servir a todos, como é um prêt-à-porter, que serve para todos os casos, não serve para nenhum. Exatamente porque serve para tudo, não serve para nada. Portanto, é no caso que se acha individuado o justo concreto. É no caso que ele deve descobrir-se. Esse caminho casuístico é o de uma larga via em espiral, em que nós vamos induzir do caso as normas, depois deduzimos das normas ao caso, voltamos a induzir, tornamos a deduzir e assim por diante. Quando nós vamos discutir um caso, nós fazemos isso. Apanhamos o caso, vamos ver, no caso do registro, vamos ver se dá para registrar, quais são as normas que vamos aplicar, vamos até as normas. Mas será que são essas mesmo? Voltamos ao caso. Subimos outra vez as normas. É assim que fazemos. Tudo isso nós vemos sob a luz da natureza das coisas, da normativa posta, da doutrina, dos julgados, até chegar à norma do caso. Qual é a norma deste caso? Regula casi, que é, como estou dizendo aí, o happy end da complexa tarefa de qualificação. Aí, naquele momento, doutor Ulisses, em que, ou o conde, quando está, o doutor Mauro, no exercício da advocacia, aquele momento em que nós nos tranquilizamos, encontrei a solução. Não é um momento em que estou agora pacificado, já sei como vou decidir esse caso. Esse é o happy end dessa larga tarefa em espiral que tem que contemplar o caso. Ora, isso importa, como vamos ver, 3 tarefas. Importa primeiro a compreensão de caso e de norma, ou seja, do título. Eu tenho que compreender o caso e compreender a norma. Além disso, exige uma interpretação, ou seja, como vamos ver adiante, uma relação entre o caso e a norma, uma mediação. E, por fim, a determinação, que é a última fase, em que eu vejo exatamente qual é o justo do caso. Isso é determinar. Trata-se, pois, como está dito aqui, de 3 operações, cada qual com suas complexidades: compreender, interpretar e determinar ao fim. Bem se vê que só com isso se põe à mostra a complexidade e a dificuldade da tarefa de qualificação jurídico-registral, que não é uma tarefa demonstrativa. Nós não estamos no plano da quantidade, não estamos no plano exclusivo das deduções metafísicas, abstratas, mas estamos no âmbito de uma realidade viva, da qual nós nos acercamos de maneira dialética, soluções aproximadas, que não nos leva à certeza absoluta, que nos leva a certezas relativas, às vezes mais graduadas, outras menos, mas certezas relativas. No direito brasileiro, em vigor, a qualificação registral é um dever. E é porque é um dever que ela tem a seu favor a imunidade disciplinar, desde que não haja dolo e fraude do registrador. Porque se não houvesse essa imunidade disciplinar, se alguém pudesse ser punido por erros de qualificação, essa qualificação seria, como está dito aqui, um dos mais infortunados dos negócios profissionais. Ou seja, eu ser punido porque compreendo mal uma situação, porque a interpreto mal,
porque a determina o mal, sendo livre para fazê-lo, ou seja, sendo independente, se eu for punido por isto, isso já não me serve mais. Durante um período, por exemplo, se nós formos ver o regime stalinista, que vitimou a União Soviética durante tanto tempo, o advogado não tinha liberdade. Ele não tinha liberdade. E podia ser punido por erros de sua qualificação, exatamente a falta de liberdade. Um juiz que não tem a liberdade de decidir, não pode decidir. A mesma coisa o registrador. Se ele não tiver imunidade disciplinar, ressalvados, como o caso do juiz também, a hipótese de dolo ou fraude. A liberdade não pode ser abusada a ponto de que eu fraudatoriamente ou dolosamente queira violar o direito. Isso é certo. Mas vejamos o seguinte. Consta a propósito do volumoso Código de Normas do Extrajudicial Paulista, as famosas normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. Aspas, os oficiais de registro de imóveis gozam de independência jurídica no exercício de suas funções e exercem essa prerrogativa quando interpretam disposição legal ou normativa. Ponto. Até aqui estava bem... A meu ver, caberia acrescentar que também eles gozam dessa prerrogativa quando compreendem disposição legal ou normativa e quando compreendem o fato, compreendem o caso. Isso não está... digamos, não está expresso, mas penso que é implícito no texto. O prosseguimento que me parece inadequado. Somente será considerada a falta disciplinar a ser punida na forma da lei, a conduta dolosa, que vai bem, ou praticada com imprudência, negligência ou imperícia. Ora, a parte final desse dispositivo, imprudência, negligência ou imperícia, torna arriscadíssima a tarefa de qualificação. Porque é de indagar quando uma antinomia de entendimentos entre o registrador e o juízo correcional estará a salvo da opinião do corregedor, de que o registrador haja incorrido em alguma sorte de imprudência, negligência ou imperícia. No mínimo, alguém dirá, imprudência por divergir de mim. Pronto. O corregedor dirá, eu vou imprudente, divergiu do que eu penso. Nós tivemos um caso, eu me permito aqui comentar, primeiro, por estarmos numa atividade acadêmica. Segundo, realçado o respeito que nutro pelas decisões judiciais, mas podemos discuti-las. Aliás, o ministro Peluso dizia que o grave defeito da comunidade jurídica brasileira é, por exemplo, aceitar todos os julgados do Supremo, porque provém do Supremo, sem o debate adequado acerca de seu acerto ou desacerto. Muito bem. Nós tivemos um caso aqui no estado de São Paulo muito interessante. Um registrador decidiu de determinado modo. Este modo, segundo o entendimento de turno do Conselho Superior da Magistratura, estava correto, mas quando ele decidiu, o Conselho tinha entendimento diverso. Pois então, se determinou a instauração de um processo disciplinar porque ele decidiu acertadamente, segundo o Conselho, mas há um tempo que o Conselho pensava diversamente. Ou seja, ele teve contra si um processo disciplinar porque ousou divergir do entendimento de turno do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Ora, eu quero dizer o seguinte, eu integro hoje o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. No mínimo, eu quero aqui dizer que, por interesse próprio, eu devo considerar a autoridade que, aliás, goza o Conselho ao longo do tempo. Eu tributo aqui o meu maior respeito. Mas não é possível que o só fato de divergir de um entendimento judicial seja o bastante para considerar-se alguém imprudente, negligente ou imperito. Veja que situação dramática ele se encontra. O senhor está pensando certo, mas vai ser punido porque pensou certo antes de nós. No fundo é isto. No fundo é isto. Não está bem. Isso torna muito arriscado. Eu penso que a qualificação deve estar imune à acusação de culpa, em sentido estrito. Ninguém pode ser punido por ser imprudente na sua apreciação. Abre-se aqui um parêntese a mais para sublinhar o fato de que o normativismo jurídico, entre seus muitos e graves erros, quase fez equivaler às noções de compreensão e interpretação. De fato, dificilmente alguém fala em compreensão da norma jurídica, ou seja, extração ou apreensão do significado jurídico de uma norma. Já se chama isso de interpretação. Com desprezo da distinção clássica, que remetia o termo compreensão ao plano que era autônomo, tanto da norma quanto do fato,
Ao passo que a interpretação, hermeneia, consiste em mediar norma e fato. Interpretar é mediar, fazer a mediação entre um fato e uma norma. Esta palavra grega, hermeneia, corresponde ao latim interpres, interpretis, e há mesmo quem acene, improvavelmente, embora, aqui o vocábulo hermeneia derivaria da figura mitológica do deus Hermes, mensageiro ou mediador entre os homens. Como quer que seja, verdadeiro ou não, esta referência da palavra hermeneia à figura mitológica de Hermes, o fato é que intérpres significava não só intérprete, aquele que explica, mas também intermediário, medianeiro. Interpres é o intermediário, o negociador entre as partes. Essa acepção, hermeneia, intérpres, como intermediário, o que faz o médio entre extremos, além do sentido subjetivo, ou seja, o sujeito que intermedia os extremos, parece apontar também a um significado objetivo, sobre o qual se move o intérprete. Significado objetivo diz respeito à res, que se trafica ou vende. Por isso é que precium, preço, deriva também da mesma ascendência indo-europeia, per e prete, vender, traficar. Mesma ascendência que gerou a palavra intérprete, ou seja, mediação que diz respeito, portanto, à coisa, no sentido objetivo. Temos também de ver que há uma forte influência sacral nas sociedades primitivas que leva a palavra interpretatio, em sua formulação originária, a uma prática supersticiosa. As adivinhações das coisas futuras ou ocultas por intermédio de meios inidôneos para seu prognóstico ou revelação. Assim, o oráculo, a adivinhação por meio do ídolo, o pitonismo, a adivinhação mediante bruxos, a oniromancia, a interpretação por meio de sonhos. Portanto, notem que o papel da hermeneia aí é representado pelos sonhos, pelos bruxos, pela adivinhação. O aruspício, o exame das entranhas dos animais, o auspício, pelo voo das aves, o augúrio, pelo canto das aves, etc. E também pode indicar-se como exemplo de interpretácio a astrologia judiciária, da qual, além de um modo adivinatório e supersticioso, sabem a história do Pitigrilli, né? Pitigrilli dizia que absolvia ou condenava com base na política do mal me quer, num livro maravilhoso, Experimento de Pote. Ele está traduzido para o português como o homem que, como é que era? O homem que adivinhou o amor, ou alguma coisa assim. O homem que encontrou o amor. A tradução não, mas o título original é Il Experimento de Pote. E o Pitigrilli dizia que a condenar ou absolver era assim, que o homem quer, absolvo, condeno, absolvo, condeno. Alguns dizem que é tirar o processo para o alto. Aqueles que costumam absolver com frequência, se o processo cair de pé, condena. Se cair deitado, absolve. E aqueles que condenam sempre por natureza dizem exatamente o oposto. São métodos, digamos, da chamada astrologia judiciária. Isso é um modo adivinhatório supersticioso, evidente. Mas também se afirma um outro, de influência corpórea e não pois diretamente sobre a inteligência, nem sobre a vontade, mas sobre as potências corporais. Quais são a imaginação, a estimativa e a memória. E isso mereceu até a consideração de pensadores cristãos. Santo Agostinho, na Cidade de Deus, que é provavelmente a sua obra-prima, ao lado das Confissões, diz isto, aspas, não é totalmente absurdo sustentar que as influências dos corpos siderais possam, ao menos, produzir mudanças em nossos corpos. Até hoje se discute, e parece que é verdadeiro, se o corte de cabelo ou de unhas em períodos determinados da lua não favorece seu crescimento mais rápido ou não. São Tomás de Aquino, por sua vez, na Suma contra os Gentios, que é provavelmente a segunda de suas obras mais importantes, perde importância para a Suma Teológica, diz isto: a disposição do corpo humano está sujeita aos corpos celestes. Os corpos celestes influenciam indiretamente no bom conhecimento intelectual. Por que indiretamente? Porque favorecem as potências sensitivas corporais e essas, por sua vez, contribuem para o conhecimento intelectual, porque nada há no intelecto que não tenha passado antes pelos órgãos dos sentidos. Bom, prosseguindo.
A interpretação por cuja etapa deve transitar a tarefa de qualificação registral tem, portanto, de intermediar a norma, cujo significado se haja previamente compreendido. Então, primeiro é compreender. O que diz a norma? A partir do que eu saiba, ou seja, do que eu tenha compreendido da norma, é possível já mediá-la em relação ao fato. Mas para isso eu também preciso conhecer o caso. Ou seja, primeiro eu compreendo exatamente o caso, compreendo exatamente a norma, e aí eu posso interpretar fato e norma. Essa é a distinção que se tem que fazer. De tal sorte que a norma possa, como a régua da ilha de Lesbos, medir adequadamente os fatos, modelar-se a eles, para eles retamente aplicar-se. Essa régua de Lesbos está mencionada por Aristóteles na Ética Nicômaco e consiste num aparato flexível, de chumbo, que pode dobrar-se emoldurando-se com a forma que lhe seja dada. Não é de ferro para poder emoldurar-se, a de ferro não dobra. E não é de madeira, porque a de madeira quebraria. Então faz-se de chumbo, porque a de chumbo pode modelar-se pelo caso, tal como se exige. Aproveitemo-nos, portanto, da analogia que Aristóteles apontou. A razão de ser dessa regra de chumbo, tanto isso se traslade para o plano do direito, está em que ela se adote quando um caso, no todo ou em parte, no substancial ou em seus acidentes e circunstâncias, puser-se à margem da enunciação geral de um dado preceito normativo. Porque quando o caso é aquele caso, que se é um exemplo escolar, cai direitinho debaixo da norma, Paulo Turquoise, está resolvido. O problema é quando nós temos circunstâncias, alguns acidentes, ou a própria substância que escape à norma. É aqui que a ilha de Lesbos nos dá a régua, ou seja, o exemplo metafórico, analógico, que nos permite tentar compreender como achar a coisa justa, como dar a solução justa, como determiná-la com justiça. De sorte que, diante dessa omissão do legislador, e isto é palavra de Aristóteles, fala em omissão, a determinação do justo do caso deve corrigir a lacuna, entendendo-se que o próprio legislador teria assim decidido, se estivesse ali em face do caso submetido a juízo. De fato, o legislador não pode, ao enunciar uma norma, supor todo o conjunto imenso de casos que poderão sofrer a influência dessa norma. Seria impraticável. Este é exatamente o campo da equidade, ou seja, do justo concreto, aqui num conceito bastante sintético e muito deficiente. Vamos ver adiante que a palavra equidade possui inúmeros significados. Pode enunciar-se uma série de noções que, com maior ou menor sucesso, trataram de ensinar que coisa é a equidade. Vicente Rau, Dr. José Pedro Galvão de Souza, que foi o meu grande mestre e grande catedrático aqui de Teoria do Estado, de São Paulo, provavelmente o maior filósofo do direito que o Brasil já produziu, mais reconhecido na Europa do que no território nacional. O doutor José Pedro Galvão de Souza dizia do Vicente Rau que foi o maior jurista brasileiro. O Rau estudou também filosofia na Faculdade de Filosofia de São Bento com o Alexandre Correia e o Leonardo Vanacker. E era realmente, segundo o curso, eu não o conheci pessoalmente, um talento. E esse livro dele, O Direito e a Vida dos Direitos, eu tenho recomendado a todos quantos me pedem um livro de direito para estudar. Que livro de direito eu devo ler? O Direito e a Vida dos Direitos, do Vicente Rau. Deve começar por aí. É um livro que deveria ser obrigatório nas faculdades de direito, ao lado do Oliveira Viana, Instituições Políticas Brasileiras. Quem quer conhecer direito público tem que ler esse livro do Oliveira Viana. E quem quer conhecer o direito deveria ler obrigatoriamente o Vicente Rau. Vicente Rau elencou inúmeros conceitos de equidade nesse livro que eu acabo de mencionar. E não faltará que várias dessas noções possuam virtude para bem compreender-se a equidade. Equidade de que também se pode dizer que é a sensatez na determinação do direito. Você já ouviu perguntar, mas o que é equidade no direito? É a sensatez no direito. Porque a equidade é o justo concreto. Como é que concretamente eu realizo esse ato de justiça? Quando a gente pratica uma injustiça, todo mundo diz, mas isso é insensato. Decidiu de maneira insensata. O contrário é a justiça do caso concreto. É a sensatez do direito. Um juiz equitativo é o juiz sensato. Um registrador equitativo é o registrador sensato. Atua sempre com sensatez.
Mas no que concerne de modo específico ao tema da equidade registral, ou em outros termos, da possibilidade de o registrador atuar de maneira equitativa, a questão se intensifica por seu confronto com as características próprias da função dos registradores. Função de direito formal e de dação da segurança jurídica. Ou seja, o que o registrador faz? Ele é chamado a exercer formalmente a sua atividade de tal forma que ele consiga cumprir a dação de segurança jurídica. Ele dá segurança jurídica. Ora, nós não vamos aqui, pelo menos por agora, dar um tratamento mais aprofundado sobre a equidade registral. Mas eu quero aqui lembrar que ela se inclui no plano da prudência legislativa registrária também. Pode ter-se aqui uma tentação, que é a de recusar absolutamente a equidade registral, atraindo critérios legais rigorosos, rígidos, ou como estou dizendo aqui no texto, formalistas ao trance, para não dizer formularistas, ou seja, como certa vez ouvi, esta ideia de, olha, quero o mais possível regras que me limitem e que não me deixem decidir. Quer dizer, a abdicação da independência jurídica. Mas, ao revés, eu tenho a posição oposta, que é de um confronto extremo, neste caso, que é, em vez de exigir o rigorista, o formalista ao trance, como estou dizendo, o formularista, admitir-se o ativista registrário. Ou seja, o registrador que ele próprio queira fazer a lei do caso. Ou seja, a norma subjetiva, a norma da consciência moral, torna-se aqui objetiva. Eu decido como bem me parece, não me importa nenhuma norma objetiva, não me importa nenhum parâmetro objetivo. Esse é o lado oposto. De um lado, aquele que não quer ter norma subjetiva, que não quer ter o trabalho de ele próprio decidir alguma coisa, não quer determinar, mera subsunção jurídica. E, de outro lado, aquele que se afasta dessa subsunção jurídica e quer fazer da sua norma subjetiva a única norma a aplicar. Cada caso eu julgo no jeito. É aquela história da chamada peculiaridade do caso, que é uma fórmula mágica para esconder uma certa arbitrariedade, o despotismo, etc. Parece, todavia, que a melhor solução, alguém dirá a solução de equidade, está em reconhecer um ponto intermédio, em que a norma posta não deixe de ter importância capital, mas em que não se desconheçam as circunstâncias de cada caso. Aqui sim, as peculiaridades de cada caso, mas à luz das normas. De sorte que, em vez de encontrar uma resposta formalista e estritamente afeiçoada às letrinhas de uma dada lei, possa chegar-se, como disse Castantobenha, a uma justícia adaptada ao caso concreto. É um problema interessante que eu sempre pensei para a magistratura. A preocupação de um juiz não deve ser o de estar bem ajustado a uma letrinha, com que ele queira parecer ser justo antes de sê-lo efetivamente. Mas deve ter a preocupação de ser justo, mas de ser justo de acordo com o caminho que lhe é traçado anteriormente. Não é ser justo de acordo com a intuição de turno. Eu já estive em situações de julgamentos no tribunal em que se entende que o direito natural é uma intuição. Eu intuo que essa solução é mais justa. Isso é incontrolável. Isso é incontrolável. Isso é arbitrariedade pura. Despotismo puro. O direito natural não é isto. Ou seja, há uma parte objetiva que deve ser observada. O que a contrapartida é que não se pode, de tal sorte, espartilhar o julgador, seja ele juiz, notário, registrador, qualquer que seja, a letra tal que ele negue o caso para aplicar puramente a lei, a norma, como está escrito. Como isso pode ocorrer e de fato ocorre, sem que o registrador viole a demarcação que lhe legitima as funções. O legislador, voltemos a dizer, está submetido ao princípio da legalidade, é isso que nós estamos vendo. Como o registrador pode ser equitativo sem violar o princípio da legalidade? É aqui que nós vamos ver, tocando algumas das distinções conceituais da palavra do termo equidade. Tripartite equidade, isso é um critério, que pode ser secundum legem, ou seja, segundo a lei, praeter legem, além da lei, e contra legem, contra a lei. 3 formas de equidade. Portanto, equidade segundo a lei, além da lei e contra a lei. Secundum legem, praeter legem, contra legem.
Ao registrador, pois que ele não detém poder jurisdicional, atenção isto, não compete o exercício da equidade corretiva ou contra-ledging. Ou seja, ele não tem forma de dizer, não, eu sou contra essa lei, eu acho que essa lei não está bem, eu não vou aplicá-la, vou corrigi-la. A rigor, sequer o juiz, em princípio, pode iudicare de legibus, ou seja, julgar da lei. O juiz deve julgar segundo a lei, mas não da própria lei. Ele não é um juiz da lei. Esta lei eu acho boa, esta lei eu não acho boa, vou aplicar esta e não vou aplicar esta outra, porque eu não julgo bem que seja assim ou assado. Mas há aqui uma distinção a fazer adiante. O registrador cuja função é, como visto, formal e assecuratória, obrigatoriamente calcada em norma posta, só pode exercitar a equidade praeter-legem, ou seja, integradora, na medida, a contra-legem nunca, e a praeter-legem, como vamos ver aqui, limitadamente. Ele só pode exercitá-la, a equidade praeter-legem, que vai além da lei, ou seja, integradora, a que faz a chamada colmatação de lacunas, ou supressão de omissões, na medida em que a falta de colmatação de lacuna impeça cumprir-se uma pretensão de quem busca o registro. Portanto, não é bem que diga que ele nunca poderá preencher uma lacuna. Ele só poderá preenchê-la, entretanto, e aqui é a distinção que se faz em relação ao juiz, quando, se ele não preencher essa lacuna, o registro não se possa realizar. Há a previsão que se faça um registro, mas existe uma lacuna, nós vamos ver um exemplo aqui que vai, penso eu, possa melhor esclarecer. Então ele preenche a lacuna para que o registro possa realizar-se. Diversamente, o juiz nunca poderá deixar de preencher uma lacuna. Ou seja, para o juiz esse é um dever muito alargado. Para o registrador, ao contrário, é um dever muito restrito. Vamos num exemplo aqui. Uma lei, prevendo dado processo para registro, não assina o prazo de eventual impugnação prescrita na normativa. Vamos dizer o seguinte, suponho, processo de usucapião extrajudicial. Então, a lei diz assim, será cientificado, notificado, o titular registral, legitimar tabular, para impugnar a pretensão de usucapião. Não havendo impugnação, o registro poderá ser realizado. Isso não está presente o prazo. Neste caso, o registrador pode, aí se valendo de alguma analogia, eventualmente o Código de Processo Civil, recolher o prazo de 15 dias, é o prazo de impugnação de 15 dias, porque não está previsto. Esse é um caso em que pode atuar a equidade praeter-legem do próprio registrador. Neste quadro, o registrador, valendo-se de analogia ou de princípios informadores da ordem jurídica, elege o prazo omitido. Porque, de não ser assim, não se poderia observar o substancial, o principal, é dizer, o registro que a lei prevê. Ou seja, a lei prevê que se faz o registro e depois não diz o prazo para a impugnação que ela própria lei diz ter cabimento. Então, neste caso, cabe a equidade praeter-legem. Ao juiz, mais amplamente, admite-se e impõe-se oficiar essa equidade de integração ou comatação de lacunas, porque não pode o juiz deixar de proferir juízo nas demandas que lhe são oferecidas. Incorreria em denegação de justiça, que é um ilícito para o juiz. O registrador, contudo, diversamente, só atua essa equidade praeter-legem no limite de um subsídio, ou seja, frequentemente, para não dizer sempre, um subsídio procedimental. Subsídio à observância de alguma norma, cuja satisfação correntemente de fundo, reclame inevitavelmente o complemento. Ou seja, se eu não fixar, no nosso exemplo, o prazo dessa impugnação, eu não vou ter a possibilidade de cumprir o principal. Mais claramente, porém, incumbe-se o registrador do exercício da equidade secundum legem. Eu vou voltar um pouquinho. Um tema para discussão, hein? Não estou sugerindo que deva ser assim. Agora, com a mudança do artigo 216A da Lei de Registros Públicos, por força desta imensíssima Lei 13.465 ou 645? 465. 13.465, uma lei imensa, é quase um código, por assim dizer, está contra aquilo que me parece adequado, mas enfim,
está a dar-se a possibilidade de compreender-se. Aqui é um caso de compreensão. O silêncio do titular registral como anuência com pedido de usucapião. Se agora vai se pôr um problema, que é o seguinte: há ou não necessidade de alguma defesa? Porque na via judicial há, citado eventualmente por edital, sem que se oponha ao pedido, o juiz nomeará um curador especial para a defesa dos interesses daquele que foi citado e não contestou. E no caso dessa revelia registrária, não está prevista a nomeação do curador especial, mas será inadequado de todo? Se se entender que não é inadequado, caberá ao registrador, aqui também, novamente, o exercício de uma equidade praeter legem. Em defesa do registro, ele nomeará um curador especial. Isso não está previsto em lei. Será exercício, se se entender cabível. Isso é matéria ainda que é preciso pensar um pouco se convém ou não. Não estou propondo que se faça, estou propondo que se discuta isso. E aí haverá a atuação de equidade praeter legem. Mas voltando aqui. Mais claramente, porém, incumbe-se o registrador do exercício da equidade secundum legem, quer na compreensão da norma e dos fatos, quer em sua interpretação, adotando ele os sentidos que, sem destoar dos textos normativos e da realidade das coisas, melhor correspondam, dentre vários significados possíveis, ao que for mais justo. Esse é o tema. Às vezes nós compreendemos uma norma, ou compreendemos o fato, e percebemos que ela tem mais de um sentido possível. Isso é frequente, é muito frequente. Aí nós estamos aí nesta série Pinga Fogo, o doutor Mauro, que tem muitas vezes contribuído lá com perguntas muito bem feitas, interpelações muito adequadas, tem chamado a atenção para essa possibilidade de uma mesma norma levar a 3, 4 significados textualmente possíveis. Então é preciso discutir destes significados possíveis qual o mais justo. Mesmo num caso, podemos interpretado de uma forma, compreendê-lo de uma forma ou de outra, e na hora de interpretá-lo precisamos ver o que será mais adequado para que a solução seja justa. Ora, aí é o exercício da equidade secundum legem, ou seja, a escolha de sentidos possíveis, tanto para o caso quanto para a norma, sentidos, volto a dizer, que são de acordo com o texto normativo ou com os costumes e com a definição real do caso, que sejam soluções mais justas, mais adequadas. Dentro das soluções possíveis, qual a leitura, digamos, chamemos-la assim, mais simpática, mais benigna? Por que devemos interpretar benevolentemente uma determinada posição? É exercício de equidade secundum legem. E essa não está afastada da atuação do registrador. Ou seja, compreender e interpretar segundo a equidade é escolher, dentre sentidos diversos, mas possíveis todos, de uma norma, de um título, de um fato, aquilo que for mais razoável, aquilo que for o mais justo entre aqueles sentidos possíveis, aquilo que for o mais sensato, em vez de dar sempre a pior interpretação. Eu me lembro uma história aqui do telegrama. O filho estava viajando, ou a filha estava viajando, manda para o pai está irritadíssimo em casa, um telegrama. Olha aqui, seu filho, sua filha, fala para a mulher. Olha o que você viu, papai, mande-me dinheiro. Aí a mãe olha e diz assim, não, isso é um telegrama. Está escrito assim, papai, mande-me dinheiro. Assim, bom, se é assim eu mando. Compreende que a mãe teve o papel de revelar um sentido mais benevolente. Os dois eram possíveis. E ela revelou um sentido mais benevolente. Essa benignidade da interpretação é a equidade secundum legem. E essa pode ser exercida pelo registrador, sim. É lição de Francisco Soares, grande Francisco Soares, nesta obra De Legibus, é muito importante, que se as palavras do legislador induzirem injustiça ou outro absurdo qualquer, hão de considerar-se impróprias. E deve procurar-se, ao revés, um sentido justo e razoável para elas. Aliás, essa deve ser, em vez de nós encontrarmos o pior sentido e sempre procurarmos impugnar as normas, tentar encontrar nelas o melhor sentido. Uma forma que lhe dê uma significação razoável. Lembremos que a presunção de constitucionalidade das leis é, na verdade, a presunção de sua razoabilidade, na medida em que nós temos que o mais possível procurar salvar um sentido racional. Se houver um sentido racional para a lei, devemos salvá-la, em vez de impugná-la sempre.
embora em alguns dispositivos, isso seja impraticável. Cabe, portanto, admitir limitadamente a equidade dos registradores, sobretudo na tarefa compreensiva e interpretativa. Trata-se do chamado arbitrium tabulariorum, ou seja, o reto arbítrio dos registradores, com que esses registradores, podem e devem exercer prudentemente a missão de determinar o direito, não apenas formalmente em tábula, mas como expressão da boa sensatez da ordem jurídica. Cada registro que se faz nas cidades menores do país, cada registro tem o seu papel, tem o seu significado. Para usar uma expressão analógica, é como se fosse um tijolo na construção da ordem do bem comum. Não se trata só de expedir formalmente um registro. Trata-se de compreender que essa função determina um direito e que corresponde, portanto, a uma ordenação jurídica de caráter ampliado na comunidade. O registrador tem esse papel relevantíssimo. Ele não é um mero copiador, um mero amanuense que está fazendo um ato qualquer. Não, está realizando um direito, está determinando um direito. Só de modo residuar e escasso pode estender-se ao registrador o exercício da equidade praeter legem, como eu lhes disse. De modo que a designação equidade registral reporta-se normalmente à equidade secundum legem. Equivale a dizer: aquilo que no registro é a sensata compreensão e interpretação das normas e dos títulos. A isso deve acrescentar-se a espécie da não menos possível delegação normativa expressa de exercício de equidade pelo registrador. É possível, isso é possível, ou seja, nada impede que a lei diga o registrador examinará qual o prazo aplicável para determinada coisa. Ou mesmo no processo, diz o Capião, no processo judicial que está hoje vigente, está dito que o registrador determinará as diligências que deva adotar em cada caso. Isso é um exercício de equidade. Portanto, deixemos aqui estabelecido bem isso. Ou seja, há uma equidade que sempre se exige do registrador. É a sensatez jurídica na sua atuação. Eu me lembrava aqui, enquanto estava dando aula, de uma coisa que aprendi ao largo desses meus quase 40 anos de magistratura. Em que se erra e se acerta. Em que eu erro e acerto nas decisões. Por mais procure acertá-las, o fato é que de quando em quando erro. É inevitável. Faz parte da atividade humana. Quando a solução está muito rebuscada, parece muito artificiosa, pode saber que há algum erro na premissa. Volte e estude de novo que algum erro de compreensão ou de interpretação se fez. As soluções jurídicas levam à sensatez. E a sensatez costumam ser situações muito claras. Olha, quando se lê aqui, se deu uma clareza meridiana. É isso mesmo. É esta a solução. As soluções muito artificiosas, muito construídas, tendem a revelar, a esconder algum equívoco. Então, o exercício da equidade secundum legem pelo registrador, ou seja, o exercício da sensatez jurídica, é do dia a dia. Aquela frase, o registrador se distingue do juiz porque ele não exercita a equidade, significa apenas que ele não exercita a equidade contra a legem, que o juiz também não exercita, e exercita a praeter legem muito limitadamente, ao contrário do juiz, que é chamado a exercê-la mais amplamente. É só isto. Não é negar que o registrador possa e deva exercitar a sua função com equidade secundum legem. Ou seja, ele não deve ser alguém que atente contra a sensatez jurídica a pretexto de observância de alguma norma posta. Bom, eu espero que esta aula projete efetivamente itinerários de meditação para os registradores. Eu penso que é uma trilha muito interessante a refazer por aquilo que está dito aqui, repensar a função do registrador. Nós só podemos, efetivamente, os senhores que são registradores, ou eu, juiz, só podemos crescer nas nossas funções profissionais na medida em que nós nos dediquemos a examiná-las. É aquela história do exame da consciência profissional, que é um exame diário.
e um exame que tem as suas balizas. Ele não deve fazer de maneira inteiramente dispersiva, livre, eu examino o que eu quero, o que eu não quero. Não pode ser um exame de consciência à la carte, que eu só examino aquilo que eu sou, que eu penso que eu esteja bem, e deixe de lado as coisas que estão lá cutucando a minha consciência, porque não... É preciso que nós repensemos essas funções. E é preciso, sobretudo, que os registradores se relembrem sempre da imensa importância que há na atividade registral. Não só aqui das grandes capitais, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, vão todas aqui. Não só das grandes capitais, não só dos grandes registros, dos pequenos registros, dos registradores de aldeia, que estão lá colocando o tijolo, volto a dizer, na construção do grande edifício que é a paz jurídica. E com isso evitando o conflito. Porque nós nos enganamos muitíssimo, quando costumamos limitar o direito à solução de conflitos. Não. O direito não é sobretudo para a solução de conflitos. O direito é sobretudo para nos fazer feliz. E o direito nos faz feliz sobretudo quando ele se constrói de maneira preventiva, de maneira conciliatória, mediando os interesses, evitando exatamente os conflitos, construindo a ordem jurídica em vez de reparar a ordem jurídica. Daí a importância imensa que tem os registradores e notários nessa tarefa de bem constituir o bem comum. Vamos ao sorteio assim que estiver pronto, doutora Graziella. Então vamos lá. Então começamos por esse livro do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. Então foram 25 compartilhamentos, mais o pessoal daqui, tá? 31. Hoje tivemos fracos até aqui, fracos em quantidade, em qualidade evidente. Pedro Bragato. Doutor Pedro. Isso aqui devia averbado de suspeição, mas vamos deixar para lá. Grande doutor Pedro, um ilustre registrador, um estudioso a quem eu tributo grande respeito. Realmente, fico satisfeito que tenha sido ele. Muito bem. E agora o Mortimer Adler, Aristóteles para quase todos, porque agora não são todos. Porque... Sim, os alunos que assistiram pelo menos uma aula. E a gente vai aumentar essa meta, né? Tá certo. Eu sou malvada. Então vamos lá. 349, fim da lista. Bruno Vieira Domingues. Doutor Bruno Vieira Domingues, parabéns. Eu lancei aqui há umas aulas atrás um repto para Fernando Palavitini, a doutora Fátima Ranaldo, a doutora Thaís Luciana Morcelli Castelo Branco, e de que nós não conseguiríamos chegar a 400 inscritos no EAD até o final do ano. Disseram, logo protestaram, dizendo que conseguiriam na semana seguinte. Nada. Continuamos com o número. E é de graça a inscrição, não é? De graça. Pois é. Eu quero distribuir mais certificados. Pois é. Bom, novamente agradeço a presença de todos. Espero efetivamente que essa aula, que admito um pouco árida, possa ter sido útil para que repensem como merece repensar-se a função registral e esse papel da sensatez jurídica na atuação do registro. Agradeço a todos os que estiveram aqui conosco pela via eletrônica, todos os que compareceram pessoalmente a esta aula, realmente a esta aula, presença física. Meus cumprimentos à distância ao reitor da Unregistral, Dr. Francisco Raimundo, a cujo patrocínio se deve a esta nossa reunião e que me parece ser sim, um passo, ainda que pequeno, como eu posso dar, para a retomada dos estudos que merecem ser feitos no âmbito dos registros de imóveis. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus assim deixar.